Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Helenice. Eu estou fazendo vários vídeos aqui nesse canal a respeito de autismo, porque eu tenho um filho autista e eu decidi compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive e que eu tenho tido com ele. Hoje eu vim falar sobre como tratar um autista e como não tratar, né? Uma criança autista, porque até onde eu posso ir é com o que eu já lidei, né? Com as experiências que eu já tenho a respeito dele. Muitas vezes as pessoas chegam em mim e falam, não sei como tratar ele, eu não sei o que eu faço com ele, como eu falo com ele, mas ele é uma pessoa normal, uma criança qualquer, como qualquer outra, né? Porque tratar ele diferente pode até ser pior do que tratar ele normal, né? Por exemplo, você chega e, no caso do meu filho, ele tem 6 anos, as pessoas chegam até ele e não sabem o que fazer. É só falar um oi, dar a mão para ele, estender a mão, tudo bem, cumprimentar ele normalmente. Dependendo da situação, pode dar um abraço nele, pedir um abraço. Hoje em dia, essa questão de abraço está mais difícil, né? Já não bastasse antes, pelo fato de ser autista, né? A pessoa já tem uma dificuldade de se aproximar e agora com a pandemia dessas, abraço nem se fale. Mas assim, essa questão do abraço é normal, porque ele gosta muito de carinho. Tem autistas que não gostam, né? Igual eu já falei, tem autistas diferentes dos outros. No meu filho, ele gosta de abraço, ele é muito carinhoso, como eu já falei também, ele é muito afetuoso, ele não se importa dependendo da situação. No caso de tratar, né? Como cumprimentar seria isso. Mas uma das principais coisas que a gente vê, que eu tenho vivido, é a questão da crise. Porque o autista tem um problema chamado crises, né? A criança típica chama de birra, mas o autista é muito mais acentuado a birra, né? Porque não é só uma birra, por algum motivo qualquer. Ah, eu não ganhei esse brinquedo, que geralmente é assim, vai num lugar, numa loja e não ganhou o brinquedo, então a criança dá uma birra e chora. Só que o autista, é um choro muito mais intenso e mais difícil de ser controlado, porque uma criança, a gente pergunta, por que você está chorando? A criança vai dizer, estou chorando porque eu quero a boneca, eu quero o carrinho, porque eu quero ir para algum lugar. E ele não vai falar, né, por que ele está dando aquela crise. Então, o que a gente pode tentar fazer é evitar a crise. No caso dele, eu sei que o que mais deixa ele em crise são barulhos. Barulhos, porque ele tem muita sensibilidade auditiva e a questão do barulho é o que mais atrapalha a vida dele sobre ele se ter um autocontrole, né? Eu faço o possível para explicar para ele o que é aquele barulho. Por exemplo, fogos, né? Ele morre de pavor, tem muito medo de fogos. Então, quando tem os fogos e eu não consigo explicar que aquilo lá é um foguete, que alguém está estourando porque está muito feliz, porque tem um jogo. E essas coisas é muito complicado. Então, eu pego e mostro para ele um vídeo. Eu vou lá no YouTube, coloco um vídeo de fogos e deixo ele ver aquilo ali. O que está acontecendo? Por exemplo, tem um vizinho que está com uma serra ou então uma furadeira, um barulho muito agudo, né, muito forte, e ele começa a entrar em crise, em pânico. Eu explico que aquilo ali é uma furadeira ou é uma serra e mostro o que é. Porque o que nos dá medo é a gente não ver, né? O que nos dá mais medo é a gente não saber o que é. Então, eu já uso esse fator, né, de explicar o que está acontecendo para ele poder se controlar. E a questão de tratar, por exemplo, evitar os barulhos, né? Os barulhos agudos com a criança que tem um pânico de barulho. Por que eu vou ficar fazendo isso, né? Por que eu vou colocar ela naquela situação que eu sei que vai causar aquilo? Então, eu evito barulhos agudos próximo a pessoas que têm muita sensibilidade auditiva. Porque nós não temos, mas imagine, por exemplo, o cachorro. Ele tem uma audição muito mais forte, né, do que a gente. Ele fica super irritado, agoniado e desesperado com fogos, né? Então, a criança autista ou pessoas com síndrome de Down também tem muita sensibilidade. Então, a gente tem que evitar o máximo possível de colocar ela naquela situação para evitar uma crise. Outra coisa que também é muito importante é ganhar a confiança do autista.
não mentir para o autista ou para qualquer pessoa. Meu Deus, mentira é uma coisa que é inaceitável em qualquer situação. Principalmente quando você tem uma criança em casa, independente de ser autista ou não, e a pessoa tem um costume de mentir, a criança vai perder a confiança. E para o autista isso ainda é pior. Por quê? Tem algumas brincadeiras que eu já até pedi para algumas pessoas não fazerem as brincadeiras com ele. Ele tá que grita aqui do lado, brincando, correndo. Algumas brincadeiras que a pessoa faz assim com a mão, né? Aonde está a balinha? Escolhe uma mão. Aí ele vem achando que aquilo ali é uma coisa legal, né? Uma brincadeira legal, que vai ter alguma recompensa. E a pessoa vai e abre as mãos, não tem nada. Essa brincadeira é para ser evitada com crianças autistas. Não só essa brincadeira, mas qualquer brincadeira que tenha mentira envolvida. Não, a gente vai e não vai, e não leva. Não, espera que eu vou fazer para você e não faz. O autista, ele não mente, porque ele não tem essa capacidade de inventar uma história, de compreender uma história inventada. Então, ele vive a verdade, ele vive o que é certo. Se você fala para ele algo que você não vai fazer, ou mente, ou então confunde ele em algumas explicações, é ruim porque primeiro ele vai perder a confiança em você e você não vai conseguir ensinar mais. Ele vai automaticamente ter você como alguém que não é confiável. Teve uma situação engraçada com ele, várias situações, mas uma mais engraçada ainda. Eu tenho um sobrinho que ele falou uma vez para ele assim, a gente vai andar de moto, né? E ele era bem pequeno, ele tinha uns 3 aninhos. E ele gosta muito de moto, né? Ele colocava ele assim na moto e andava dentro da fazenda. Andava dentro da fazenda com ele só para dar um passeiozinho curto. E ele falou isso para ele, nós vamos andar de moto. E aí não levou. E ele esqueceu, não sei o que aconteceu, que ele não levou ele nesse passeio, né? E esse menino não suportava mais ele. Quando ele chegava, ele empurrava ele para fora de casa e fechava a porta. E eu não conseguia entender por que ele estava fazendo aquilo. Depois eu lembrei que eu falei até para ele, olha, você prometeu que ia levar, ele não levou. Aí ele ficou pedindo desculpa para ele, tudo por causa daquele acontecido. Mas é isso que acontece. Então, a quebra da confiança é algo que você deve evitar de todas as formas possíveis, para que ele possa ter confiança em você. Você como pai ou como amigo de alguém que tem alguém autista em casa, não vai tratar ele diferente dos outros, mas para ninguém você deve mentir, né? Então, essa questão da mentira, de não fazer o que você prometeu, não é zero, não pode acontecer de forma alguma. Outra coisa é você conversar com autistas, né? Tem muitos que são não verbais, como o Pedro, ele não tem uma fala com você, mas assim, nem por isso a gente deve ficar mudo com ele. Ah, ele não fala nada comigo, eu não vou falar nada com ele, de forma alguma. Ele deve ser tratado para ele poder sair, né, do autismo e da questão da não verbalização das coisas. Então, converse bastante, conte histórias, mesmo a gente não tendo a percepção que ele está compreendendo, a gente fica assim, por exemplo, eu não sei se ele está entendendo ou não o que eu estou falando, né? Contando uma historinha para ele, o que aconteceu, olha o que aconteceu ontem. Você lembra que você foi lá na vovó, contando historinha?s? Essas coisas, assim, eu acredito que funcionam, porque ele vai começar a ter algo que ele não tinha, né, sobre a imaginação. Imaginar é você colocar algumas coisas, algumas situações dentro da sua mente. E como eles não expõem, né, não se expressam, a gente não sabe o que está acontecendo dentro da cabecinha deles. Ele está ali balançando na rede, aí fica esse barulho, mas não tem problema. E contar, conversar, mas o autista não fala comigo, eu devo falar com ele? Deve falar com ele, você deve falar com ele, você procura interagir de uma forma como um amigo, né? Alguém que ele pode contar, porque a pessoa autista, ela praticamente vive sozinha, né? Ela vive sozinha, então se a pessoa evita de ter uma comunicação, atrapalha. Então, ele precisa de um relacionamento, de uma interação, ele precisa ver as pessoas, ele precisa estar no meio, porque essa também é a inclusão, né? Inclusive nas escolas,
A gente tem visto bastante os autistas estando no meio, para eles terem como exemplos os outros, as crianças típicas, para eles saberem como agir e tudo mais. Então, converse com as pessoas autistas, com as crianças autistas, sem problema algum. Agora, se você é pai ou mãe de autista, uma das principais dicas é você sempre precipitar o acontecimento na vida dele. Por exemplo, se vocês vão sair, fale para onde vocês estão indo, se você vai dar alguma coisa, você fala o que ele vai ganhar. Mas isso dependendo também da situação, né? Porque eles têm muita ansiedade. Então, por exemplo, o Pedro, eu costumo falar para ele onde a gente está indo, mas no momento que a gente estiver saindo. Então, quando a gente for se arrumar para ir em algum lugar, eu falo para ele, nós vamos nos arrumar, você vai se arrumar para ir lá na a tia tal, dependendo do que ele for fazer, né? Ou no médico, aí eu falo, no tio tal, no tio fulano, para ele já ter uma noção do que ele vai fazer, porque é perturbador para qualquer pessoa estar fazendo alguma coisa sem saber o quê. E para eles também precisam de explicações, eles precisam, olha, porque como ele não tem uma fala, a gente às vezes pode pensar que ele não vou falar não, porque ele não vai entender mesmo, vai entender sim, fale para ele, explique o que você vai entregar para ele, se você não é pai nem mãe, mas se você tem alguém que você conhece que seja autista, se você for entregar, você vai falar para ele um brinquedo, você vai explicar, olha, esse brinquedo é assim. E sempre precipite as coisas para eles não se desorganizarem, né? E a última dica para você que é pai ou mãe de autista, não se desorganize diante dele ou das situações que diariamente nós temos, porque ele tem você como o exemplo, né? E se você está desorganizado, irritado, gritando, não é o momento de você querer ensinar nada. E principalmente de você repreender ele por algum motivo, com irritação, com desorganização, de alguma forma muito agressivo. Sempre mantenha o controle, é muito difícil isso, né? Para a gente que é ser humano manter um controle com a criança, ainda mais nessa situação. Mas a gente tem que se organizar emocionalmente para poder passar para ele aquela organização, né? Porque tudo nele, nos autistas, são desordens, né? Eles são desorganizados, eles precisam de rotina, eles precisam de uma credibilidade nas situações que eles passam. E então, a principal dica que eu dou para quem tem uma criança autista é ser organizado emocionalmente para poder passar aquilo para ele. Sempre ser muito consistente, ter muita paciência. No momento que você estiver passando assim por alguma dificuldade emocional, né, uma vontade de gritar, é melhor deixar, porque às vezes acontece assim, dele estar gritando muito, dele estar em crise, dele estar por qualquer motivo que a gente sabe que é uma manha, né? Muitas vezes não é só crise, é manha também, mas se a gente for tentar levar aquela situação com muita grosseria e desorganizado também, a gente não vai chegar a um resultado positivo. Então, se acalmar primeiro, para poder acalmar ele depois, é melhor. Porque eu já passei por várias situações assim, de desordem dele, de desorganização, de crise. E muitas vezes isso me tirou também do eixo, né? A gente fica assim perturbado, sem saber como fazer, querendo gritar, para, e tipo saindo de si. Mas o melhor remédio que eu consegui de tirar, né? A melhor forma de lidar foi deixar ele ter o momento dele, da crise dele, depois, né, quando eu estiver organizada, eu ir conversar ou simplesmente deixar passar, porque já teve vezes dele estar gritando e aí eu deixar ele vai se acalmar sozinho, porque a crise dele às vezes é uma forma de comunicação, né? Ele quer chamar atenção, ele quer que você pare o que você está fazendo para ir lá. Então, sempre tentar lidar com a situação de crise com muita calma, muito centrado e explicar para ele o que ele deve fazer, organizar, né? Organizar ele.
ele precisa ter o autocontrole. Nós temos que ensinar autocontrole, né? Como nós vamos ensinar algo que nós não temos? E foram essas dicas para pessoas, pais e mães de todas essas crianças autistas que estão precisando da nossa ajuda. Eu espero que vocês me acompanhem mais vezes e até a próxima.